Boa noite e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Mais uma vez vamos dar início à nossa reunião. Vamos meditar na palavra de Deus, como sempre fazemos. Depois então vamos estar orando também como o Senhor tem nos orientado. Amém? Convido então você a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 6, versículo 44 ao 46, que diz assim: Toda a árvore é conhecida pelo fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas dos espinhos. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Amém. Vamos orar. Pai Celestial e Deus Altíssimo, mais uma vez meditando na Tua Palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos ensinando, esteja nos orientando e mostrando, ó Pai Celestial, a Tua vontade para cada um de nós, os Seus servos. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo e isso para a honra e glória do Teu Santo nome. Amém. Amém. Então vamos meditar nesses versículos para posteriormente orarmos conforme o Senhor tem nos orientado. Então, como lemos, toda árvore é conhecida pelo fruto. Algumas árvores frutíferas são conhecidas mesmo sem ter os seus frutos em evidência, principalmente por aqueles que têm o seu lidar constante com a plantação de árvores frutíferas, aqueles que trabalham, por exemplo, num pomar. Mas, na verdade, muitas pessoas não conseguem distinguir a árvore com precisão somente pelas folhas ou pela aparência da árvore de um modo geral. E para ter a certeza, é preciso ver o fruto na mesma. Mas como Jesus afirmou nesse trecho da palavra de Deus que nós lemos, só podemos colher figos de uma figueira ou colher laranjas de uma laranjeira e assim por diante com todas as frutas. Mas Jesus continua nesse trecho que lemos, onde ele se refere ao homem bom e ao homem mau, e também ao bom tesouro e o mau tesouro. Ou seja, é difícil tirar o bom tesouro de um homem mau, considerando o homem mau todo aquele que não foi justificado e lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo, e assim não foi transformado através da ação do Espírito Santo. E isso porque o Espírito Santo habita em todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lá em Gênesis capítulo 6, isso vem a confirmar. No versículo 5 diz assim: E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Também lemos em Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, onde diz: O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então fica claro que seria difícil encontrarmos um homem bom, cujo coração teria um bom tesouro. Mas, como sabemos e vivemos pela fé nessa realidade, a realidade cristã, que é a nova vida em Cristo Jesus, onde fomos transformados e justificados dos nossos pecados, tornando-nos novas criaturas em Jesus. Fato que também foi profetizado pelo profeta Ezequiel,
em Ezequiel capítulo 36, versículos 24 ao 27, quando ele diz: Pois vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificado. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Esse trecho se refere à profecia a respeito do retorno do povo judeu à sua terra. Mas sabemos que essa profecia também nos revela o resgate e a salvação em Cristo Jesus, ou seja, de todo aquele que nele crê, e assim derramando sobre estes o seu Espírito Santo, a fim de que todos sejam transformados. Como temos aprendido? E nas palavras de Paulo nós vemos, lá em Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, significa que em aqueles que estão em Jesus, pode sim tirar do seu coração um bom tesouro, pois esse bom tesouro é o próprio Jesus Cristo, que habita em nós através do Espírito Santo. Porém, na sequência do que lemos em Lucas, no início dessa meditação, Jesus diz: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Essa é uma pergunta que precisamos também meditarmos. Jesus se refere ao fato de que é impossível reconhecer a sua autoridade sem obedecer os seus ensinamentos, significando que os que confessam a Jesus como seu Senhor devem exercer a sua submissão a Ele, não apenas em palavras, mas em ações, praticando os seus ensinamentos, e isso num relacionamento sincero com Jesus. Pois na atualidade, muitos confessam Jesus com os lábios, mas resistem em mudarem certas atitudes ou comportamentos antigos, não condizentes com a nova realidade de vida, ou seja, segundo a palavra de Deus. Então, chamar a Jesus de Senhor implica numa entrega total da sua vida, ou seja, ao controle de Jesus, permitindo que ele governe em todas as áreas e não decidir sozinho o seu caminho. Então, a fé verdadeira não se mede pelo que dizemos, mas pelo que praticamos. E para isso, vamos ler lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz: Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Senhor com sinceridade de coração e fundamentados nas verdades da sua palavra. E dessa forma, não há um lugar físico apropriado ou uma hora pré-definida para adorarmos ao Senhor. Pois, como temos aprendido, que quem nos leva
e nos capacita a servir ao Senhor Jesus é o Espírito Santo que em nós habita e assim nos guia segundo os propósitos de Deus para as nossas vidas. Essa adoração é uma entrega sincera ao senhorio de Jesus Cristo, um estilo de vida transformado pelo próprio Senhor em uma conexão espiritual profunda e permanente. Como a respeito disso meditamos na semana passada. Então, o adorar em verdade significa adorar ao Senhor de acordo com tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado e tem nos ensinado através dos estudos, das meditações na sua santa palavra. Temos por diversas vezes sido exortados a fazermos a vontade de Deus com sinceridade e reconhecendo a sua soberania e poder, que é inigualável, ou seja, não se iguala a qualquer outra coisa que possamos imaginar. Então, reconhecendo o seu amor e a sua misericórdia para conosco. Sem o Espírito agindo em nós, ou seja, sem o guiar do Espírito Santo, a palavra de Deus pode agir somente no nosso emocional e, desta forma, sem a transformação verdadeira. Os verdadeiros adoradores se destacam entre os demais, pois o foco dos verdadeiros adoradores é expressar em todo o tempo o próprio Senhor Jesus Cristo. Como nas palavras de João Batista, lá em João capítulo 3, versículo 26 ao 30, quando ele diz: E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa essa minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nesse trecho da palavra que lemos, é uma expressão de humildade, submissão, que é o desejo de João Batista, ou seja, em dar prioridade à glória do Senhor Jesus e não à sua própria pessoa. João Batista reconhecia que o seu papel era preparar o caminho para Jesus. E no caso da igreja hoje, nos nossos dias, ela tem a mesma finalidade: reconhecer que Jesus deve ser exaltado e assim mostrar ao mundo o Senhor Jesus Cristo. Lembrando também que significa uma mudança de prioridades, de vínculos e ideais neste mundo de passagem, onde a vontade de Deus prevalece sobre a nossa vontade. Em resumo, é onde o ego diminui para que a presença de Jesus seja o foco central. Um chamado para sermos humildes, assim como Jesus foi, e ele mesmo declarou lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, que diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As palavras de Jesus nesse texto, quando ele diz: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, é um chamado para seguirmos o seu exemplo, um exemplo dado por ele, de mansidão e humildade, e assim servi-lo de coração e com gratidão. Jesus demonstrou humildade não apenas com palavras, mas com ações, ensinando que a grandeza no reino de Deus se manifesta no servir. Então, ser humilde como Jesus não significa ter uma baixa estima,
mas sim ter os mesmos sentimentos de Jesus, ou seja, que vivamos totalmente na sua dependência. Então, nesse mundo que vivemos hoje, se valoriza a autossuficiência, se valoriza o orgulho. Jesus, então, nos convida à mansidão e à humildade de coração e assim prometendo descanso para a nossa alma. E assim, conforme a exortação do apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 2, quando ele diz: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vos elogio porque em tudo vos lembrais de mim, e vós tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Nesses versículos, vemos Paulo enfatizando que a vida cristã é uma caminhada em conformidade com o próprio caráter de Jesus. Portanto, ser humilde como Jesus é um chamado diário para servir, perdoar e tratar os outros com mansidão. Assim como ouvimos na pregação de domingo passado, o nosso perdão, perdoar. Vivendo com o coração voltado para o Senhor Jesus, e isso para a glória do nosso Deus. O fato é que quando adoramos ao Senhor Jesus, a nossa adoração deve ser voltada inteiramente para o Senhor e não a nós mesmos ou aqueles ao nosso redor. Mas também não podemos esquecer, mas infelizmente esquecemos ou negligenciamos, que a verdadeira adoração se reflete na vida diária e na obediência na íntegra da palavra de Deus. A nossa adoração também não deve se limitar ao tempo que estamos na igreja, ou seja, a um templo, mas é um estilo de vida que deve ser constante em todo lugar. Amém? Eu espero que Deus tenha falado no teu coração, que você tenha compreendido, assim como Deus colocou no meu coração. Mas nesse sentido, então, eu convido a todos a orarem, uma vez que, sendo Jesus o nosso Senhor, vamos orar para que vivamos a nossa vida cristã em adoração a Ele, em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar nesse sentido para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar.